presença, eu quero colocar a vida do presbítero Daniel, Deus, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, que vidas sejam tocadas pelo teu evangelho, ó Deus. Ó Pai, que vidas sejam convertidas a Ti, ó Deus, e para isso, ó Deus, que o Senhor possa usar o Teu servo nesta noite. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Antes de iniciar, eu queria deixar também registrado a minha palavra de homenagem a todas as mães, não só aqui da igreja, mas as que também estão nos vendo em casa, que não são aqui da igreja, porventura. Essa dádiva de Deus que foi entregue às mulheres para que, em sua sabedoria, Deus fez com que a mulher fosse responsável por gerar uma nova vida dentro dela, e poderia ter feito de qualquer outra maneira, né? Mas ele aprove a Deus fazer exatamente como ele fez, e eu penso que esse seria um dos maiores privilégios que o ser humano tem, que as mulheres têm, é realmente ver outra pessoa nascendo dentro dela e ter aquela pessoa nos braços depois de 9 meses. E, como a gente costuma dizer aqui, metade da população, um pouco mais da metade da população mundial hoje são mulheres. Boa parte delas são mães. E a outra metade da população só existe porque essa metade da população existe. Então, porque as mulheres é quem dão a luz a todos os seres. E a gente queria deixar a mensagem de parabenização às mães, todas as mães aqui da igreja, todas as mães do Brasil, a minha mãe, que certamente depois ela vai ver no YouTube esse vídeo. Então, ela também costuma assistir os vídeos aqui da igreja. Então, se ela estiver vendo, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do país e do mundo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler um trecho até um pouco grande, de 15 versículos, para a gente contextualizar bem a mensagem de hoje à noite. Nós estamos no mês de maio, que normalmente se comemora o mês da família, nas igrejas, né? Não nas igrejas, na sociedade. O Dia das Mães é justamente no mês de maio, então as pessoas comemoram o mês da família. E nós estamos com uma série de mensagens voltadas para essa questão de família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? O texto diz assim: Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrades e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir. Mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs a escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxeram filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim
eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões diante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei a terra em que vocês não trabalham e cidades que não haviam construído. Vocês estão vivendo necessidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós vivemos num tempo em que a família, ou pelo menos a estrutura dela, a estrutura familiar, ela tem sido constantemente atacada. A família hoje ela sofre ataques de tudo quanto é lado, que vocês imaginarem. Os valores bíblicos, os valores que para nós eles são preciosos, eles estão cada dia mais relativizados. Existe uma relativização de tudo. Tudo não é bem assim. Nós vivemos hoje na sociedade do não é bem assim. Não, isso aqui não é bem assim. Os filhos não obedecem mais ou sequer ligam para a autoridade dos pais. Nem, às vezes o pai não é nem uma autoridade mais dentro da casa, ele é alguém lá, um membro, mas não é mais uma autoridade. Os pais, por sua vez, não educam mais e não orientam mais os seus filhos. Ou seja, a estrutura, ou o que nós temos como estrutura de família, é cada um vivendo ali na sua tela, no seu mundo, do seu jeitinho, e nem sequer, às vezes, se reúne mais. Isso se dá muito também pelo tempo. Você sai de casa, o menino está dormindo, você chega, ele já está dormindo de novo. Então, não existe mais a reunião. Não existe mais essa reunião. Eu queria dizer uma palavra muito dura, mas, assim, não me entendam mal, mas, às vezes, a gente olha assim e a nossa estrutura ela nem é mais uma família. São algumas pessoas dentro de uma casa. Não se constitui mais uma família. No que nós temos como modo de família, nós somos várias pessoas que moram na mesma casa. Isso não é uma família. Pode ter várias pessoas morando na mesma casa que não são nem da mesma família. É o que basicamente acontece com a gente. Eu sei que é uma palavra muito dura, mas as nossas famílias passaram a não ser mais nenhuma família. Não conviver mais como família. Muitos lares, eles perderam o senso até do propósito espiritual. Isso nem existe mais dentro da casa. Nem acontece mais. A palavra de Deus, ela sequer é mencionada dentro de casa. Quando há reuniões, ou quando a gente se senta à mesa, ou quando existe algum tipo de, vamos dizer assim, de comunicação, de estar todo mundo junto ali, a palavra de Deus, ela sequer é mencionada. Não, é uma coisa que não existe mais dentro do lar. Nem nas conversas do dia a dia. Quando a gente conversa. Quando a gente conversa dentro de casa, não é mais nem sobre as coisas de Deus. É qualquer outra conversa, mas quando conversa, como eu disse, a gente nem conversa mais. Em meio a esse cenário, nós trazemos à luz a declaração que Josué fez. No final desse trecho que nós lemos, ela ecoa com uma força que parece que ele escreveu isso ontem, ou ele professou isso ontem, foi escrito ontem, porque é muito atual. O que é que Josué diz? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué declara isso há muito tempo atrás, mas é como se ele tivesse dito ontem. A gente olha para o cenário que a gente está vivendo e diz, ele está vivendo aqui no nosso mundo, aqui na nossa época, no nosso mundo, claro, mas aqui na nossa época.
E ele declarou isso ontem. Ele vendo o cenário que a gente está vendo, ele declarou. Na verdade, não, já faz muito tempo. Mas é muito atual e muito pertinente o que Josué diz. E essa última frase que nós lemos, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita ou impactante, uma coisa que Josué quis dizer para causar impacto, ou que você tem agora que colocar num quadro lá e emoldurar e colocar na sua casa, ou botar nos panos de prato lá da cozinha. Na casa da minha mãe, cada pano de prato é um versículo, né? Tem o nome do dia, segunda, terça, e embaixo tem um versículo lá. Tem uns que a referência até errada está. Mas isso aqui não é essa referência, não. Ela foi olhar, realmente não é, não. Mas ela acha bonito. Isso não é uma frase para você achar bonito, simplesmente, emoldurar e deixar lá pendurado em algum lugar e fazer dela uma espécie de um amuleto ou de um mantra. Não é essa a questão. Isso é uma declaração de aliança, uma declaração de liderança espiritual e de compromisso, acima de tudo, com Deus. Quando Josué diz isso, é isso que ele está querendo fazer. Uma verdadeira aliança. Josué se coloca na posição de líder espiritual e de alguém que comprometido com Deus, quer fazer dessa frase, quer fazer dessa declaração algo que ele de fato vai seguir. Josué, quando ele professa essa frase, ele já estava nos últimos dias da sua vida, já era velho. Depois de conduzir Israel na conquista da terra prometida, a gente conhece a história. Se nós voltarmos ao livro de Deuteronômio, nós veremos que Moisés, ele dá a ordem para que Josué faça isso e tome essa função de liderança. Se você abrir o capítulo 31 do livro de Deuteronômio, você vai ler assim: Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje eu estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. Então Deus disse isso a Moisés: você não vai entrar na terra prometida. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês, ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com esse povo você entrará na terra do Senhor sob juramento. Sob juramento prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. Então, isso foi uma ordem que Moisés capacitou a Josué e entregou a ele essa função de liderança. Só que quando ele professa essa frase, já é depois de muito tempo que Moisés já fez isso. Josué, quando recebeu a missão, era jovem, Moisés ainda era vivo. Então, Josué atravessa o Jordão com o povo, luta na terra prometida, Deus dá aquela terra de herança para os povos, e agora Josué é velho, e ele reúne o povo para justamente falar o que ele queria que acontecesse, agora já velho, depois de uma experiência muito grande. Ele faz isso e relembra, se você vê o texto, tudo aquilo que Deus fez. Desde Abraão, Isaque, Jacó, o povo no deserto, as maravilhas, a travessia do Mar Vermelho, Josué relembra tudo isso, tudo que Deus havia feito, relembra ao povo o que eles talvez estivessem querendo esquecer, e aí Josué toma uma decisão: servir ao Senhor ao invés de seguir a ídolos. Ele toma essa decisão muito forte e diz: se vocês quiserem fazer o que quiserem, façam o que quiserem, sirvam aos deuses além do Eufrates, sirvam aos deuses dessa terra, mas eu e a minha casa não. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Josué toma essa decisão e declara isso ao povo. A grande questão que ecoa e que eu queria colocar a baia aqui na noite é: o que significa de fato um lar que vai servir ao Senhor? Como é essa questão? Ok, Josué tomou essa decisão. Certo, nós também precisamos tomá-la. Mas como fazer isso? Quais as medidas que nós precisamos tomar, ou o que de fato nós precisamos fazer, para que nós tenhamos um vislumbre e dizer: olha, o meu lar, eu e o meu lar, nós de fato servimos ao Senhor. Como eu disse, não é simplesmente declarar isso e viver aleatoriamente. Não é colocar isso num quadro na entrada da sua casa e deixar o resto do jeito que está. Bota no quadro na frente da casa, bota lá na cozinha nos guardanapos, e aí tudo, nos panos de prato, e aí tudo fica ok. Porque a minha casa é como aquele pessoal que abre a Bíblia no Salmo 91, não sei, algum salmo que tem lá, que é meio
no 20, lá na casa da sua avó era o 23, na casa da minha avó acho que era o 91. Então eu abria lá a Bíblia e deixava ela lá em cima como se fosse um amuleto. Nem sequer ler, nem nada, mas está lá, aberta no Salmo 91. Ou no 23, que seja. Mas como, de fato, nós podemos fazer com que o nosso lar seja um lar que, de fato, serve ao Senhor? Como é que a nossa casa ela precisa servir ao Senhor? Primeiro ponto, um lar que serve ao Senhor, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, ele reconhece a soberania de Deus. Se você pretende ter um lar que serve ao Senhor, se você quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor, a primeira das coisas, a primeira das lições é que o seu lar, ele precisa entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e, obviamente, sobre o seu lar também. Se é todas as coisas, então é sobre o seu lar também, sobre a sua casa. Se nós pararmos para observar bem o texto que nós lemos, nós veremos que antes de qualquer coisa, antes de Josué fazer a grande declaração, que é mais conhecida no texto que a gente leu, ele primeiro relembra, como eu disse, a história do povo, faz esse breve resumo. Deus chamou Abraão, libertou Israel do Egito, abriu o mar, sustentou o povo no deserto, entregou a terra prometida, fez tudo isso. Josué relembra toda essa questão. Mas o ponto central aqui está no fato de exatamente Josué querer mostrar ao povo que foi a ação soberana de Deus que fez vivenciar tudo isso e vencer todas essas coisas. Não foi simplesmente a força e determinação do povo que proporcionou um êxodo bem-sucedido. Senão eles teriam chegado no máximo até o Mar Vermelho, talvez até o Mar Vermelho, porque teve as pragas antes, mas tinham chegado talvez só até o Mar Vermelho e só. Josué vai relembrar isso para dizer, o Senhor fez isso por vocês. Se vocês estão aqui hoje, sustentados, vivendo, morando numa terra, como ele disse, desfrutando de árvores que vocês sequer plantaram, de plantações, colhendo nessas plantações que vocês sequer plantaram, é porque o Senhor fez isso por vocês. É porque Ele é soberano. Se hoje o seu lar está em pé e se a sua casa é próspera, não estou dizendo que o nosso trabalho, a nossa força como pai, não é essa questão que eu estou trazendo. Eu estou dizendo que se o nosso lar está hoje de pé, é porque Deus está dentro dele. É porque Deus tem sustentado. Não é a minha força de trabalho, não é a minha inteligência que nem tem, mas não é essa a questão. Os nossos lares estão sustentados porque Deus está dentro deles. Senão já tinha tudo se acabado. Entender a soberania de Deus é saber que nós dependemos exclusivamente disso. Você acorda todo dia de manhã para trabalhar. A música que eu mais tenho raiva é a música do meu despertador. Mas você acorda todo dia para trabalhar de manhã. Mas você acorda. Você poderia simplesmente não acordar. Todo dia quando eu acordo sempre mal-humorado. Érica, coitada, sabe disso. Sempre eu acordo mal-humorado. Dura pouco tempo, ainda bem. Mas eu acordo sempre mal-humorado. O despertador toca, mas aí eu me lembro, eu acordei. Poderia não ter acordado. Poderia não ter ido nem dormir, na verdade, né? Ou como diria um amigo meu, disse aqui, já acordar morto, que eu não sei como é que funciona, mas é Deus que sustenta tudo isso. Os nossos filhos são bênçãos. Não é porque nós somos exemplos de como crie o seu filho de acordo com os parâmetros da minha casa e escrever um livro sobre ele. Não é isso. Nossos filhos são bênçãos porque Deus nos sustenta. Entender a soberania de Deus no lar é saber que foi Ele que fez. É isso que Josué está dizendo. Vocês não se lembram mais da história, não? Foi Deus que fez tudo isso aqui. A gente está aqui porque Deus nos trouxe e nos entregou tudo isso e nos fez vencer as batalhas. Muitas delas nem lutaram direito. Josué em Jericó tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Eles não lutaram, não. Lutaram depois, mas para derrubar as muralhas, não. Essa é a primeira lição que nós devemos compreender. Deus é o centro da história da redenção. Se nós partirmos dessa máxima, nós temos e precisamos e devemos entender que as nossas famílias, elas existem para glorificar o nome de Deus.
para que o nome dele seja glorificado. Somente reconhecendo essa soberania é que nós podemos perceber em nossos lares e vidas o agir soberano de Deus. Se você não reconhece isso, você vai viver achando que é você que está fazendo tudo isso, achando que é por causa da sua força, achando que é por causa da sua inteligência que tudo isso está acontecendo. E aí você não reconhece a soberania de Deus e o agir dele na sua vida. O problema de muitos dos nossos lares é que Cristo, ele acaba sendo o que eu chamaria de um visitante ocasional. Às vezes ele está lá, às vezes ele nem está. Quando o Senhor deveria ser o Senhor da nossa casa, ele acaba sendo só um visitante. No Natal fala no nome dele. Natal a gente fala alguma coisa ou outra. Na Páscoa a gente menciona, certo? É um visitante ocasional. Algumas ocasiões ele está lá, quando de fato ele deveria ser a estrutura. Ele deveria estar sempre presente, todos os dias, em todas as nossas horas, o Senhor deveria estar presente no nosso lar. Mas uma vez ou outra a gente lembra. Às vezes a gente faz o jantar de família, quando muito ora pelo alimento, às vezes nem isso. Às vezes ora pelo alimento, às vezes nem não lembra não. O pessoal está ali apressado com a fome já mais acentuada, e nem isso. É o visitante ocasional. Às vezes ele está lá, às vezes não está. No Natal, que é o aniversário dele, o povo se lembra de tudo no mundo, menos do aniversariante. É o visitante, alguém que visita os nossos lares, quando deveria ser o Senhor da nossa casa. Porque é dele, a ele quem pertence a glória. O lar cristão, hoje em dia, ele está construído sobre inúmeros valores. Vários. Dinheiro, emoções, estabilidade, tradição, ou até mesmo aparência religiosa. Até mesmo aparência religiosa. O meu lar é um lar religioso. Nós somos cristãos. É aparência religiosa. Cristão como? Se Deus não é o Senhor do seu lar, então como que seu lar é um lar cristão? Isso é aparência religiosa. É um valor muito pífio. Assim como o dinheiro é muito pífio, porque uma hora ele vai, outra hora ele vem, e ninguém sabe. Você passa mais tempo sem ele do que com ele. Chega o dia 10, você diz, não posso fazer mais nenhuma conta por mês, dia 10. Não posso fazer mais nenhuma. É assim. Não, meu lar é um lar cristão, aparência religiosa. Nós temos inúmeros valores que nós firmamos o nosso lar em cima deles, todos voláteis. Quando o nosso lar deveria estar firmado, era numa rocha verdadeira, que se chama Cristo Jesus. Aí sim, o seu lar tem um valor. Ele está firmado sobre algo que não derrete, que não é dissolutível. Mas o foco principal do nosso lar tem que ser esse, Cristo, como dono, soberano dos nossos lares. Só que isso é deixado de lado, esquecido muitas vezes. Jesus declarou em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre uma rocha. Aquele que ouve essas palavras e pratica. Isso não é superficialidade, não. Isso é você pegar... A gente, quando passa por ali... Agora mesmo, semana passada, a gente passou em Queimadas ali, indo em direção para Caruaru. Aí, toda vez que eu passo, eu digo, Lourenço, uma casa edificada sobre a rocha. Porque tem umas pedras ali, tem uma casa mesmo em cima, né? Uma pedra bem grande, tem uma casa em cima. Aquela dali é uma casa edificada sobre a rocha. Literalmente. Mas o que Cristo está querendo dizer é que você edifique a sua casa sobre o que é firme. E o que é firme para você edificar a sua casa? O próprio Cristo. Você edificar seu lar, sua casa, aqui no sentido de estrutura, né, de construção, no sentido de edificação, de lar, de família. Se você edifica o seu lar em cima de qualquer outro valor que não seja Cristo, ele vai se dissolver. Tudo é dissolutível. Dinheiro, filosofia, seja sociologia, psicologia, com todo respeito aos psicólogos, aos filósofos e aos sociólogos, mas tudo isso é dissolutível.
Hoje é, amanhã não é. Principalmente o dinheiro que é volátil. Uma casa sem Cristo pode até permanecer de pé por um tempo. É possível. Mas ela não resiste às tempestades espirituais. Quando vem, leva tudo. Não significa, no entanto, que uma casa com Cristo esteja isenta dos temporais. O temporal, quando vem, ele atinge todo mundo. O fogo é incomplacente, ele não entende o que não é para queimar. Ele vai e queima tudo, o vento também. Não existe complacência. A casa que tem Cristo, ela passa também pelos mesmos temporais que todo mundo passa. Não se engane, não. Meu lar é um lar cristão, graças a Deus, amém por isso. Passa por todos os problemas que qualquer um outro passa. Os mesmíssimos problemas. Mas ter Cristo como Senhor soberano do seu lar, ele alicerça a sua casa para poder enfrentar esses temporais. Os temporais, eles virão. Mas quando ele chega na sua casa, ela está firmada sobre uma rocha. Ele não vai levar a sua casa. Lembra daquela história bem conhecida dos 3 porquinhos, que cada um construiu a sua casa, e um acabou construindo uma casa de palha também, pelo amor de Deus. Mas construiu, e quando o lobo vinha e soprava, ele levava. Quando um construiu da maneira certa, o que é que acontece? Ele veio, soprou e quase morre e não destruiu. Isso é construir a casa, firmar a casa numa rocha, é firmar sobre valores. Quais são os valores que a gente está usando? O que é que a gente tem ensinado ao nosso filho? Quando você compra uma coisa para ele assim, por exemplo, né? Quando você compra uma coisa para ele e você entrega lá para ele, ele sabe o valor daquilo. Eu não estou dizendo quanto custou, não. Quanto custou, ele pode até saber que ele estava com você. Estou falando do valor daquilo. O quanto o papai trabalhou, o quanto Deus abençoou o papai, para que o papai pudesse comprar aquilo. Ele sabe ou ele não sabe? Antigamente, o pessoal costumava dizer, antigamente meu caderno era um caderno que não tinha nada, aí meu filho tem um melhor caderno. Graças a Deus. Isso não é problema, não. Não é problema a gente dar as coisas boas aos nossos filhos, não. Principalmente se puder. Faça isso. Mas seu filho precisa entender valores. Valores não é preço, não. Valores é saber que Deus tem abençoado para que aquilo aconteça. Meu filho, Deus tem nos abençoado. Nós estamos indo para a igreja de carro, mas muitas famílias estão indo de ônibus e existem diferenças. Deus tem nos abençoado. Explicar para ele essas coisas, mesmo que sejam pequenos, para que eles cresçam sabendo qual é o Deus que o pai deles serve, qual é o Deus que a mãe deles serve, o que Deus tem feito na vida da família deles. Se você não explicar isso, quem é que vai explicar? Quem é que vai fazer isso por você? Um lar que serve ao Senhor, em segundo lugar, ele possui liderança espiritual. Um lar que serve ao Senhor tem um líder espiritual. Quando Josué professa a célebre frase, ele declara que eu e minha casa. Não diz que é ele que vai fazer isso. Poderia dizer, eu vou fazer isso. Mas ele declara por ele e pelos deles. Eu e minha casa, eu e meu povo. Perceba que ele assume uma responsabilidade espiritual por ele e pelos seus. Deus estabeleceu a liderança dentro do lar. Isso não significa tirania. Nós não vamos ser tiranos dentro dos nossos lares, mas precisamos ser líderes. A responsabilidade diante de Deus. Como diria Mário Sérgio Cortella, a família não é uma democracia. E tudo começou a dar errado porque nós começamos a pensar que é uma democracia. Cabe aos pais o papel de ditar e reger as regras, sim. Liderança espiritual. Não é democracia. Democracia todo mundo manda em todo mundo. Meus filhos não mandam em mim. Está mais para uma monarquia boa. O rei, a rainha, os príncipes. A monarquia. O pai é o rei do lar, a mãe é a rainha do lar. Não é assim que a gente
a mãe é a rainha do lar, o pai é o rei do lar. Não é assim. A monarquia não é uma democracia, não. Teve um amigo meu que ele riu porque eu disse que o principal responsável por dar os primeiros traumas a meus filhos sou eu. Aí ele começou a rir. Rapaz, não diga isso não. Eu digo, ele cai, eu não levanto não. Deixa ele se levantar sozinho. Para ele aprender que quando a vida derrubar ele, vai ser pior do que isso aí. Aí ele disse, mas homem, isso é muito complexo. O bichinho caiu, peguei ele ali. Mas entenda, mal exemplificando, às vezes nós queremos fazer com que os nossos filhos sejam pequenos reis dentro da nossa casa. Eu não estou dizendo de assistir tudo que eles querem na televisão, não. Não é isso, não. Que eles ficam lá, não pagam conta de luz, não pagam conta de internet, mas é eles quem mandam na televisão, né? Ele bota o que ele quer para assistir. Não é essa a questão. Estou dizendo que os filhos são soberanos dentro de casa. O menino não pode levar um não. A educação positiva. Você não pode dizer não à criança. Você tem que ensinar. Mamãe não me dizia não. Também não dizia não. Ela tirava o cinturão e dizia, faça de novo. Não diz não, né? Faça de novo. Eu quero ver você fazer de novo. Sem dizer não, mas ensinava. Os filhos viram verdadeiros reis. Existe liderança dentro de casa. Não, o que é que você quer comer hoje? Chega, você quer ir para a escola? Quer demais. Todo menino quer ir, adora ir para a escola. Eu adorava. Mas existem coisas que são inegociáveis. Sente-se, coma. Arrume-se, vá para a escola. A não ser que esteja doente, claro. Se arrume, é hora da escola. Vamos para a igreja. Eu já devo ter contado isso aqui, mas me permitam contar novamente. Eu, até os 18 anos de idade, minha mãe chegava na porta do quarto e dizia, Daniel, vamos para a escola dominical. Eu acordava daquele jeito. Já era bem humorado quando acordava nessa época. Ela chegava na porta do quarto, acorde-se, vamos para a escola dominical. Um dia ela chegou, um belo dia ela chegou. Daniel, eu disse, oi. Ela disse, você quer ir para a igreja, para a escola dominical? Eu me assustei assim, né? Você quer ir para a igreja, para a escola dominical? Estranho. Eu disse, não, vou me levantar. Ela sentou-se assim na cama e disse, você fez 18 anos, faz pouco tempo. Eu disse, fiz. Ela disse, se você cometer um crime agora, você vai preso. Não posso fazer mais nada por você, não. Você já é maior de idade. Você agora tem poder de escolha. Eu lhe ensinei até agora. E eu espero que você siga o que eu lhe ensinei. A partir de agora você tem escolha. Mas até então eu não tinha. Não tinha escolha. Ela disse, você quer ir para a escola dominical? Eu disse, não quero nada. Não, estou brincando. Eu disse que ia. Mas não tinha poder de escolha. Arrume-se, vamos. Sente-se, coma. Isso é exercer liderança. Meu pai foi embora e deixou minha mãe com 11 filhos. 11 filhos. Você já pensou se não houvesse uma liderança? Lá a minha casa era quase um quartel. Quase não, acho que era pior. Aí, um dia desse, eu estava conversando com meu irmão, eu disse, se não fosse daquele jeito, tinha dado errado. 6 homens dentro de casa, 5 mulheres. Depois ela adotou uma menina, ficou 6 homens, 6 mulheres. Cada um... Você sabe o que é você ter 6 homens em casa e todos lavarem suas meias e suas cuecas? Todos. A gente não lavava porque subornava a minha irmã, mas era por debaixo dos panos, que se a mamãe descobrisse, ela não deixava. R$2 na época, lembro como se fosse hoje. Mas era dinheiro na época. Que a gente trabalhava, fazia isso. Mas era assim. Liderança. Você tinha ordens. Lave os pratos que você come. Meu irmão trabalhava numa firma de construção civil e passava a semana lá e no final de semana ele vinha para casa. Ele almoçou, não lembro, jantou, alguma coisa, comeu lá. E deixou o prato lá na mesa e tal. Ele foi trabalhar. Quando ele voltou no final de semana e ele foi colocar alguma coisa para comer, a mamãe disse, moço, vai fazer o quê? Ela costumava chamar a gente de moço, doutor, alguma coisa, bacharel, autoridade. Moço, vai fazer o quê? Meu irmão disse, vou comer com o prato. Seu prato está ali, ó. Estava no mesmo lugar. O prato sujo, no mesmo canto que ele deixou. Uma semana passou lá em cima. Sabe o que foi que ele fez? Foi lavar o prato dele para comer. Não tinha outro jeito. Minha mãe dizia, não. Era não. A gente começava logo a chorar, se desesperava, porque não tinha outro jeito. Era não. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque minha mãe me criou com tirania? Porque...
Não, porque tinha autoridade dentro de uma casa. Uma mulher sozinha, com 11 filhos, 6 homens, 5 mulheres, depois criou um menino. Nunca foi buscar nenhum na delegacia. Nunca nenhum fez nada errado. Eu tinha mais medo de minha mãe do que da polícia. E a gente morava dentro de uma boca de fumo. E eu dizia, Deus me livre de eu me envolver com esse negócio de drogas. Minha mãe me pega, ela me mata. Não pensava nem na polícia, não. A polícia não passava pela minha cabeça, não. Porque a polícia é complacente. Porque tinha regras dentro da minha casa. Não podia chegar com nada que não era meu. Meus amigos roubavam até chuteira. E tinha uns amigos mais pesados, ainda estão lá. A polícia não matou, estão lá. Nunca me envolvi com nada errado, porque tinha muita autoridade dentro da minha casa. Isso é ter autoridade dentro de casa. Os pais precisam ser autoridades dentro da casa. Não é exercer tirania, não, mas é ser soberano. É ter regras. Aos homens, o papel ele é ainda mais profundo. Na carta de Efésios, Paulo ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é liderança sacrificial. Como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Se acontece uma zoada na sua casa, e a primeira pessoa que tem que ir é você, que é homem. Ah, mas se vier um chute, ele tem que pegar a sua cara primeiro, do que a dos seus. É assim, é. Ser homem é estar na frente. É sofrer, é morrer. Se preciso for, morrer. Liderança sacrificial. Não digo morrer no sentido figurado. Você é quem tem que estar na linha de frente. É seu esse papel. Foi dado a você. Se você tem filho homem, ensina ele a pescar, andar de bicicleta, amarrar o cadastro do sapato. É um dever seu. Sua mulher pode fazer isso? Pode, mas é um dever seu. Faça isso com ele. Ensine seu menino que uma calça se veste vestindo primeiro essa perna, depois essa perna. A mãe dele pode fazer isso? Pode. Mas é um papel seu como homem. Se ela fizer, é porque você negligenciou. Liderança sacrificial. Você se sacrifica pela família. Mas eu tenho que fazer isso? Tem. Tem a opção também, quem não é casado, de não se casar. Mas você se casar é sabendo. Um sacrifício que você faz. Quem é pai aqui sabe. A gente não acorda de manhã para ir trabalhar por nossa causa, não. Por mim, comi um miojo de noite, estava tudo bem. Uma semana a Braia testou, não é bom não, mas dava tudo certo. A gente sai pelos que ficam lá, se sacrificando, vivendo no sacrifício, muitas vezes. Por eles. É assim. Quem é pai sabe disso. Quem está me ouvindo que é pai sabe disso. Sabe que é assim ou não é. É assim. Faz por você não. Por a gente dava tudo certo. Aos pais cabe, aos homens cabe essa liderança sacrificial. O homem não é chamado apenas para prover financeiramente, não. Ele é chamado para ser o sacerdote do lar. Se seu lar pereceu, a primeira culpa é sua. É de sua esposa também? Compartilha, mas é sua primeiramente. Deu errado? Deu. Então você é o primeiro a ser culpado. O primeiro responsável é você. É assim que funciona. O pai deve conduzir espiritualmente sua casa, ensinar a palavra, cultivar a oração no lar, dar exemplo de piedade. Cabe ao homem fazer isso, a mulher também. A responsabilidade se dá de maneira muito clara. E esse chamado envolve toda a família. Claro, o homem é a liderança sacrificial, mas envolve a todos. As mães possuem papel fundamental na formação espiritual dos filhos também, porque às vezes passam muito mais tempo com eles. Timóteo aprendeu as Escrituras desde a infância através da influência de sua mãe e de sua avó. 2 Timóteo 1,5 diz isso. Cabe aos filhos também o chamado de obediência e temor ao Senhor. Os filhos aprendem com as mães, aprendem com os pais e obedecem. Uma vez eu estava na faculdade e essas questões polêmicas, e um professor olhou para mim e disse: quem foi que disse a você que isso é assim? Eu disse: minha mãe, e o que ela diz vale mais do que o que você diz, para mim.
E ele, não é para mim vale. O que ela diz vale mais do que o que o senhor diz. Aprender com a mãe, aprender com os pais. Perceba que isso é um organograma bem estruturado. Todo esse processo compõe esse organograma bem definido. Um lar piedoso não nasce por acaso. Ele é cultivado diariamente. Muitas vezes sob duras penas. Porque dói. Porque custa caro. Mas com liderança e Cristo nas nossas vidas, nós temos o potencial necessário para seguirmos bem. Com Cristo estruturando tudo, com a palavra de Deus como base, como alicerce. E a nossa liderança, que Deus nos confiou. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso. Um lar que serve ao Senhor, ele ensina a palavra de Deus. A espiritualidade doméstica é um princípio bíblico e uma responsabilidade que os pais têm a obrigação de carregar. No livro de Deuteronômio, o texto bastante conhecido, já hoje o pastor Walter citou ele, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus dá uma ordem, não é uma sugestão não, é uma ordem. Olha o que ele está ordenando. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que é que Deus está ordenando? Eu estou lhe ordenando que essas palavras estejam no seu coração, primeiramente. E segundo, em qualquer que seja o ambiente, em qualquer que seja o local, em qualquer que seja a hora, você vai ensinar ela aos seus filhos. Não existe um lar onde não é repassado ensinamentos. O nosso lar cristão. E o que é que você tem ensinado aos seus filhos? Quem é que está educando os meninos, primeiramente, né? Às vezes eu fico olhando assim, os meninos aqui da igreja mesmo, principalmente os de Mário, porque não é que eu olho para a vida de Mário, mas é porque é meu vizinho, tem parede, né? Então eu fico olhando os meus e os de Mário ali. Eles são crianças que têm acesso à tecnologia, eles assistem televisão, veem YouTube, veem tudo isso aí, eles estão sempre lá. Mas termina o ano, os meninos têm lido 10 livros. E não é livro Os Três Porquinhos, João e Maria, não. É um livro de 500 páginas que eu fico olhando assim, meu amigo, os livros dessa largura. Termina, os meninos têm lido 10 livros, lê a Bíblia diariamente, né? Estão lendo agora Provérbios, Efésios também. Isso aí, esses meninos estão aprendendo a fazer isso aonde? Essa é a minha pergunta. Porque os pais estão botando para fazer. Porque está sendo cultivado neles. Senão eles não estavam fazendo. Senão não estavam fazendo. E veja só, são crianças que têm lá as telas delas, estão lá acessando, estão lá vendo YouTube, estão fazendo tudo isso. Mas não estão sendo ensinados por isso. O problema é que a gente terceiriza o ensino do filho. Você não ensina nada a ele, e ele ainda tem acesso à tela, YouTube, aí ele vai aprender com quem? Sejamos sinceros. Se você não está ensinando nada, ele vai aprender com quem está ensinando. Você precisa ensinar o seu filho. É isso que Deus está ordenando. O problema é que, às vezes, a gente não tem a palavra no coração, né? Aí, a primeira coisa que Deus ordenou já está errado. Como é que você repassa aquilo que você não tem no coração? Não é possível. Você precisa ter a palavra no coração e repassar isso aos seus filhos em qualquer momento. A responsabilidade de discipular os filhos não pertence à internet, não. Nem à escola, nem aos livros. Muitas vezes eles são bons, embora sejam bons livros. Muito menos à igreja ou ao pastor. Essa responsabilidade de discipular os filhos é exclusiva dos pais, do lar, da casa. A escola e a igreja auxiliam nesse processo. Isso é tudo normal, não há problema nisso. Mas são os pais quem, de fato, ensinam e discipulam seus filhos. Não traga seu filho para cá para o pastor dar um jeito nele, não. Você já traga ele dado um jeito.
para ele ser ensinado outras coisas aqui. Eu fui professor durante uma parte da minha vida, me formei e tal. Bati pino, não quis mais ir também. A experiência foi um pouco traumática, numa sala de 7º ano, mas, assim, eu particularmente nunca gostei dessa alcunha de educador. Não. Eu sou professor de língua portuguesa. Não vou educar ninguém. Aliás, educo, 2, né? E não trabalho. O Lourenço não, o Teodoro. Mas aqui na sala eu não sou educador. Sou professor de língua portuguesa. Fui professor de música também há muito tempo. Professor de música, musicalização infantil. Também me traumatizou. Mas essa alcunha de educador eu nunca gostei, porque a sala de aula não é para educar o filho, não. Educar o filho é o pai e a mãe. Você pega um menino bem mal educado na sala de aula, você vai em casa e ele é do mesmo jeito. Ou se não for, pior. Chega na igreja mal educado, vai em casa e olha como ele é do mesmo jeito. Se não for, pior. Isso é uma responsabilidade dos pais. Só que quando você terceiriza isso para qualquer outro método ou qualquer outro meio, ora, seu filho vem na igreja quantas vezes na semana? Você quer que ele seja educado aqui. Ele passa o dia todinho no YouTube. Você não educa ele. Quem é que vai educar? O YouTube, a internet. Isso é um papel do pai, um papel da mãe. Repassar conhecimento, educar os filhos, discipular os nossos filhos. A tradição reformada, ela sempre valorizou culto doméstico, leitura bíblica em família, o catecismo da criança mesmo e a oração no lar. Quantas dessas coisas a gente tem feito? Quantos? E culto doméstico aqui, o pastor David Merck, ele diz que o culto doméstico ele não precisa ser litúrgico, igual o culto aqui na igreja, não. É sentar com seu filho 5 minutinhos ali, ler um texto da Bíblia e conversar com ele sobre aquele texto. 5 minutos, passo mais do que isso, não. Deu 5 minutos, eu vou passar mais 5. Não, tá bom aqui, eu vou passar. Não, fique só 5, depois na outra semana 10, no outro mês 10. Porque aí você vai ver a diferença que isso faz. Se você quer fazer um culto doméstico, litúrgico, igual daqui, ok também, mas assim, o que ele diz lá no livro Homens Mais Parecidos com Jesus é que não precisa. Você pode fazer algo, mas é preciso ensinar esses valores. Lembra que as crianças antigamente brincavam de cultinho? Nunca mais vi as crianças brincando de cultinho, mas na nossa época a gente brincava. Aí tinha o pregador, tinha os louvores e tal, mas tinha essas questões. Hoje em dia não tem muito isso mais. Minha irmã sempre cantava, né? Aí depois cresceu, não canta mais. Sempre cantava. E meu irmão, que é pastor, era o pregador. Todo o culto era ele, não mudava o pregador. Mas é preciso repassar esses valores, precisa educar, mostrar, catequizar de fato. Existe catecismo infantil aí, livros e mais livros de como criar os filhos. É um monte de auxílio material, está mais fácil do que antigamente. Precisa sentar todo mundo nas cadeiras, que nem minha mãe sentava de 5 horas da manhã, levanta, culto doméstico. 5 da manhã, culto doméstico e tal. Ia lá e tinha um culto, tinha um louvor, tinha a palavra, tinha uma escala do culto lá pregada na parede, você já sabia o que era que você ia fazer. Ok, se você quer ser, lá é seu. Só estou dizendo que não precisa. E meu irmão chegava ressacado todo, de 3 da manhã, e tinha que acordar de 5 da manhã para o culto doméstico. Aí era demais. Eu já disse aqui outra vez, uma vez ele chegou e minha mãe disse, vai para o culto, ele ficou deitado na rede lá, levanta, venha para a cadeira, eu estou cansado e tal. Pois fica aí, mas vai recitar um versículo. Ele disse, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Aí ela disse, não vive o que diz. Mas tinha essas pérolas lá na casa da minha mãe, que abençoada seja a vida dela. Próximo mês vai completar 86 anos. A tradição, ela reformada, ela diz isso. Muitos pais, eles desejam que os filhos permaneçam firmes no Evangelho, e essa é uma coisa que a gente quer, mas a gente não conduz eles nas Escrituras. Não faz esse papel. Como é que funciona isso? Quem é que vai fazer? Pastor Walter, com tantas atribuições que tem. Não bota mais essa para ele, não. Chegar agora aqui, entregar a Teodoro, além de tocar bateria, o pastor Walter quem vai ensinar a educar. Já está ensinando a tocar bateria.
Vai ter que ensinar outra coisa agora. E ele achar bom, o menino é sem vergonha. O pastor, você diz, você não vai não. Aí ele diz, não. Você vai sim, né? Aí ele diz sim. Aí o pastor pergunta uma coisa que não tem nada a ver. Diz, você quer ir para a minha casa? Eu não é tão ruim que faz assim. Vai deixar isso com o pastor? Com os presbíteros da igreja? Eu vou logo dizer que eu não faço. É sua responsabilidade, nossa responsabilidade. Para quem vai e não é casado e vai se casar, para quem é casado e não tem filho, saiba já disso. Botou o menino no mundo, responsabilidade sua. Nós estamos, infelizmente, criando ótimos frequentadores de igrejas. Meninos que frequentam a igreja de maneira ótima. Ótimos frequentadores. Mas nós não temos feito um bom papel no ensino e na admoestação da palavra de Deus. Sabe por que eu digo isso? Olhando o mundo que nós estamos vivendo. O mundo está ruim porque as famílias estão ruins. Se as famílias estivessem bem, o mundo estava bem. É simples assim. A família é um núcleo menor da sociedade, ou deixou de ser. Até onde eu sei, ainda é. Não existe substituto para a palavra de Deus, não. É ela quem corrige, é ela quem transforma, é ela quem santifica, é ela que fortalece. Não tem como negociar isso, não. Não vai dar de outro jeito, não. Um lar sem ensino da Bíblia, ele está vulnerável espiritualmente. Sempre vai estar. Você pode usar os melhores livros do mundo para educar seus filhos. Não vai servir, eles precisam da palavra de Deus. Do que a Bíblia diz para a vida dela. Claro, livros bíblicos você pode usar. Lê, está lá as Crônicas de Nárnia, lá, tem Saga Wingféria, os livros desse tamanho. Outros inúmeros livros bons, mas é a palavra de Deus que sustenta o lar. Senão ele está vulnerável, vem uma tempestade, vai e leva. Um lar que serve ao Senhor, acima de tudo, ele deixa legado. Josué compreendia que a sua decisão afetaria as outras gerações. Não era apenas uma decisão para a sua família, simplesmente para ele e a casa dele, ali naquele momento. Ela impactaria a sua casa, mas também o seu povo e o seu legado. Uma das maiores tragédias do livro dos Juízes é a afirmação que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Em Juízes 2, 8 e 10 diz assim. Juízes 2, capítulo 2, versículos 8 e 10. Josué, filho de Num, esse que disse essa frase, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte da montanha de Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, ou seja, mortos. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Essa é a maior tragédia do livro de Juízes. E por que essa geração não conhecia Deus e nem as obras que ele fez? Porque não foi repassado. Porque não foi falado. Claro, viviam uma sociedade oral. Hoje a gente tem mais dispositivos ainda, porque tem livros, você tem como deixar uma coisa escrita hoje no computador e daqui a 50 anos seu filho vai lhe pegar aquele arquivo e vai ler e vai estar lá, porque esse tipo de arquivo vai prevalecer por muito tempo. Esse texto que nós acabamos de ler aqui de Juízes revela o perigo de uma fé que não é transmitida. Eu creio em Deus, eu sou cristão, meu lar é cristão, e como é que você está fazendo para repassar? Como é o organograma? Como é que ele está funcionando? O quão volátil é uma geração, caso os lares eles não estejam debaixo de um valioso ensinamento da palavra de Deus. Toda família, todas as famílias deixam um legado. Não se engane, não. Os seus netos, pelo menos os seus netos, eles vão falar sobre você. Pelo menos os seus netos. Os bisnetos eu já não garanto, mas os netos, pelo menos eles vão falar sobre você. Eles levarão o seu legado. Certamente levarão o seu legado. A pergunta-chave é: qual será esse legado?
Um legado de fé, de exemplo, como Timóteo tinha, da avó dele. Um legado de negligência espiritual. O que nossos filhos estão aprendendo ao observar a nossa vida e os nossos comportamentos? Qual é esse legado que a gente está deixando? Os nossos lares, eles comunicam, eles falam sobre Deus? Há essa comunicação? São perguntas que ficam com aquela pulga atrás da orelha. O que é que a gente tem feito? A sociedade hoje é um lugar melhor por causa da minha casa, mesmo que seja uma fraçãozinha pequenininha, minha família nem é tão grande, só tem eu e minha esposa, e às vezes eu, minha esposa e meu filho, mas se essa pequena fraçãozinha tem feito do mundo um mundo melhor, ela tem deixado um legado. O seu lar é um lar que você olha, as pessoas olham de fora e dizem, rapaz, que ali tem alguma coisa, mesmo que a pessoa não saiba nada sobre Deus. Mas ela olha e diz, pô, aquele pessoal é um pessoal diferente. Ela vai chamar de diferente, vai chamar de um pessoal bacana, gente boa, vai chamar de tudo quanto quiser. Mas existe, qual é esse legado que a gente está deixando? O que é que a gente está fazendo? Ou sua casa é conhecida como um lugar de, valha-me Deus, lá vem aquele povo. Deus me livre. Meu Jesus amado, lá vem os meninos de Daniel, vão acabar com tudo. É assim que está sendo conhecido? Como é que está sendo conhecido? A menina de um rapaz chegou lá em casa, ela estava com um confeito, daqueles confeitos bem molinho que desmancha, ela chupou o confeito passando na televisão. Todinha assim, e besuntando a televisão todinha, olhando, a mãe dela disse, isso é sono. Eu digo, é muito sono. Bastante. Ela está pendendo de sono. Se for sono isso aí, depois vai lá eu limpar tudo. Qual é esse legado que a gente está deixando? Como é que a sociedade tem nos visto? São perguntas que ficam. São coisas que a gente precisa despertar para isso. Mais importante, 1000 vezes mais importante que uma herança financeira, que nós lutamos tanto para deixar para os nossos filhos e netos, é a herança espiritual que nós temos obrigação de deixar. Não é errado deixar heranças para os filhos, não. Pelo contrário, a gente trabalha justamente para isso. Ora, o quão bom seria se cada filho que a gente diz, casou meu filho, eu vou dar uma casa aqui a ele, e vou dar um carro aqui a ele, para ele começar a vida já. Ou seria ótimo. Quem tem filho casado sabe disso. Que você quiser, você luta assim para ajudar ele. Olha, seu filho está passando por uma... De repente, seu filho chega e diz, opa, eu estou passando necessidade, ou a filha, passando necessidade, estou conseguindo comprar comida, você não vai ajudar? Não. Você faz. Quem tem filho casado sabe disso. Você faz por eles e tem que fazer. Se puder deixar herança, deixe, não é essa a questão. A gente trabalha para isso mesmo. Não tem problema nisso, não. O problema é que a gente passa a vida todinha lutando por isso e a herança espiritual, que é uma obrigação nossa, a gente não faz. Isso é o problema. Eis o problema. O salmista declara no livro dos Salmos, Salmo 78:4, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. É isso que a gente tem que repassar para as futuras gerações. O quão Deus foi bom nas nossas vidas, para que eles possam seguir esse mesmo Deus. Quando Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava fazendo uma escolha consciente de fidelidade em meio a uma geração inclinada à idolatria, igual à nossa. Hoje, Deus continua chamando as famílias para viverem separadas para a sua glória. E é isso que nós também temos que fazer, dizer, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor agora e como exemplo para as demais gerações. Não basta frequentar a igreja ocasionalmente, ou mesmo que fosse todo dia que você viesse. Isso não é o primordial. Não basta possuir uma Bíblia em casa, seja aberta no Salmo 23, ou no 91, ou em qualquer outro texto. Não basta tradição religiosa. Não é essa a questão.
Cristo precisa governar os nossos lares. É dele o poder, é dele a misericórdia, e é dele quem tem que ser as nossas vidas e as vidas das nossas famílias, para que nós possamos dizer hoje e para as futuras gerações que estão vindo: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Servimos e serviremos ao Senhor. Que Deus nos ilumine e derrame da sua graça sobre nós. Amém. Vamos louvar a Deus.